Olá, queridos irmãos, vamos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, mais um início de trimestre de nossa EBD, nossas lições bíblicas, a igreja em Jerusalém. Nessa feita, a nossa primeira aula, ministrada e subsidiada pelo pastor Osiel Gomes, a igreja que nasceu no Pentecostes. Lição essa que deverá ser ministrada no dia 6 de julho de 2025 ou de quando da organização de vossas congregações. Vamos acompanhar pastor Osiel Gomes ministrando a aula. E aqui ninguém é doido, nós sabemos o que é ser professor, nós sabemos o que é ter didática e sabemos o que é metodologia. Certo? Agora, eu estou falando da palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, ao mesmo tempo que eu prego, que eu ensino, eu posso ser profeta, eu posso ser o pastor, eu posso ser... É diferente. Logo dizendo para você, eu poderia estar só aqui, com toda a minha performance... bem didático, botar os pontinhos aqui, que é assim, eu estudei, vocês estudaram, vocês que também estudaram. Um professor, como é um professor natural na sala de aula? Ele segue o projeto da escola, o plano de aula. O plano de aula, ele pega o livro dele, coloca os apontamentos e vai discutir. E hoje ainda está assim, ele deixa os alunos debaterem. O aluno levanta, ele questiona, ele vai só explicando, olha, isso aí em 1900 e tanto. Aqui não é aula, quero dizer para vocês, aqui não é aula, aqui é ensino da palavra de Deus. E aí pode, a gente sente alegria, a gente sente gozo, a gente chora. Onde foi que você já viu na sala de aula um aluno chorar com a geografia? Então, meu irmão, rapaz, ou uma pessoa está dando matemática e o aluno, glória a Deus, 1 mais 2 é 3, aleluia. Não, vocês já viram isso? 5 mais 5 é 10, glória, aleluia. Não é assim? O teorema de Pitágoras, meu Deus. Não, pode acontecer que um rapaz que é crente, ou uma moça, ou um irmão, esteja numa aula e o professor dando geografia e ele lá, sentado, meu Deus, Deus te glorifique, o Senhor é o Criador do universo, Isso pode acontecer. Então não misture, não. Não misture, quero dizer para vocês. Pronto. Então, eu estou dizendo aqui porque a gente sabe disso, não sabe? A gente sabe. Agora, um negócio é porque tem uns que... Irmão, por que ele está pregando essa zoada? Por que ele não dá aula? Porque eu não sou professor lá fora. Aqui eu estou dando palavra de Deus. Era assim. Academia é uma coisa, a sala de aula normal é uma coisa. Olha, pregação e ensino da Bíblia não é retórica, não é metodologia de aula humana. É o Espírito Santo falando, irmão. Na igreja, o pastor pode ensinar baixinho, pode falar alto. Aí quem é que leva a palavra no coração? Então, pronto. Então, vamos lá. Nós estamos pegando bem direitinho. Mas antes de entrar no texto, que nós vamos já explorar, já exploramos muito, nós vamos começar com perguntas. Perguntas que são importantes para os pentecostais. Qual é a primeira pergunta? Vamos lá. Primeira pergunta. O que foi o dia de Pentecostes? Pronto, é a primeira pergunta. O que foi o dia de Pentecostes? Chamada de festa das semanas, Shavuot, não é isso? Shavuot, chamada de festa das semanas, que na verdade contava-se 50 dias após a Páscoa, aí acontecia a festa das semanas, também chamada de festa da colheita, também chamada de a gratidão pela entrega da lei. Então nós estamos começando bem, tu está filmando, Daniel? Vou começar bem direitinho como catedrático hoje, pronto. O Pentecoste, palavra grega, que quer dizer 50, que vem da tradução da Vulgata Latina, trazida para o português, trago para o português, como sendo 50, um número que vem do grego, por isso que essa contagem, e essa expressão ela era considerada como 50 porque sucedia depois da contagem de 50 dias após a Pessá. A Pessá é uma palavra hebraica que quer dizer passar por cima, Páscoa, e dentro dessa concepção judaica elementar, essa palavra, ela tem na sua aceptividade, na sua essência, na sua natureza, dentro da sua raiz etimológica, o passar, porque o anjo da paz... Irmão, eu não tenho tempo para isso não, irmão. A Páscoa é o quê? A passagem. Pronto, não é assim? Agora, o que nós queremos dizer é o seguinte, representa essas colocações. Primeiro, Shavuot, não é isso? Semanas, chamada também de festa das colheitas. Também era uma não está na Bíblia, isso aqui entra depois, já expliquei isso aqui, mas entra como a celebração da entrega da lei no Monte Sinai, ok? Então, primeiramente, o Pentecostes tem isso, você tem a revelação da Torá no Monte Sinai, capítulo 19, não é isso? Você tem o registro dessa festa em Êxodo 23, está aí no próprio texto, 23, 16, Levítico 23, 15 a 21, que aí está falando. O que acontece? Qual era a vantagem da festa do Pentecostes para os judeus? Aqui, quem gosta de estudar a questão judaica, nós vamos explicar hoje. Agora, isso aqui é novo, que nós estamos trazendo aqui. Por que Pentecoste? Por que vai lá, ao cumprir-se o dia de... Veja bem, cada festa que o judeu celebrava era uma memória, era trazer cada israelita para dentro da memória da aliança. Vocês estão entendendo? Então, quando eles faziam uma festa, era só para fazer festa? Quando eles faziam uma festa, por exemplo, a do Pentecoste, quando ele fazia a festa da colheita, quando ele fazia a festa da Páscoa, eles estavam relembrando o quê? Uma memória da aliança que Deus fez no Monte Sinai. Então, Israel não fazia festa só por fazer. Cada festa que era feita, que era desenvolvida, era um chamado à memória. Era para lembrar o pacto feito com Deus.
Vocês podem observar que quando Israel chegava na terra, você vê em Josué, a primeira coisa que eles faziam era renovar a festa do tabernáculo, não era assim? Isso está em Esdras, está em Neemias. Por quê? Porque eles haviam deixado de fazer. A Páscoa, por exemplo, em Josias, ele não fez isso? Então veja que quando eles faziam essa festa, eram trazer à memória a aliança de Deus. Então, aqui nós podemos observar essa festa do Pentecoste. Mas aqui eu estou falando do Pentecoste só do ponto de vista judaico. E do ponto de vista cristão, o que acontece? Agora nós estamos em outra conotação. A festa judaica, ela acontecia quantos dias depois da Páscoa? 50. A festa do Pentecoste para os cristãos aconteceu quantos dias? Depois da ressurreição? Você tem, veja lá, você tem 50 dias. Pronto. Então, após a ressurreição, Jesus passou quantos dias com os discípulos? 40. E aí ele mandou ir para o Pentecoste, Jerusalém. E aí quantos dias depois do Pentecoste desceu? Então, a partir de agora, começa um Pentecoste. Zé Gonçalves fala na lição, em um dos pontos, ele diz, é cristocêntrico, não é assim? E é escatológico, porque nos últimos dias. Mas é cristocêntrico por quê? Porque está ligado à morte e à ressurreição de Cristo. Então, já o Pentecoste para os judeus em Cristo vai ter uma nova conotação. Por isso que nós estamos mostrando aqui bem direitinho para vocês. Aí veja bem, lá no Monte Sinai, quando Deus entregou a lei, houve trovões, houve fogo, houve a teofania. Em Atos 2, há manifestação, mas não é Deus descendo. Quem é descendo? É o Espírito Santo. Porque Jesus prometeu dizendo, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, o Pentecoste é diferente do Pentecoste judaico. Vamos falar isso aqui já. É diferente. Então, observem bem. Eu quero que cada crente pentecostal... Tu está filmando, irmão? Tu está filmando direitinho? Eu quero que cada crente pentecostal hoje, deixe de besteira. Vamos para a Bíblia hoje. Olha isso, senão o povo não escuta. Isso é tão forte na tradição hebraica, ele disse lá no Sinai, a voz kol em hebraico, diz que até as crianças entenderam o que Deus falou. Pronto. Então, veja bem, tem 3 marcas no Pentecoste para o cristão. Primeiro, acontece depois da morte e ressurreição de quanto? De Jesus. Quantos dias? 50 dias, não é isso? Segundo lugar, nós estamos vendo aqui que é o cumprimento da descida do Espírito Santo. E em terceiro lugar, uma nova era do Espírito. Porque o Espírito Santo, no Velho Testamento, o que ele fazia? Como é que ele atuava? A teologia do Espírito Santo, chamada de pneumatologia, nós temos ela no Velho Testamento. Isso é de praxe, quem fez curso teológico, aí vai ver assim, teologia do Espírito Santo no Velho Testamento, teologia do Espírito Santo no Novo Testamento. Como era no Velho Testamento? Como é? Vamos lá, vocês aí podem me ajudar. Como era a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento? No Velho Testamento, o Espírito Santo atuava de maneira limitada, separando, capacitando homens para uma função específica por determinado momento. Profetas, reis, sacerdotes. Passados os tempos daquela missão, daquela especificidade, o Espírito Santo saía e repousaria sobre outra pessoa, de forma limitada e de forma temporal. Então, ele não permanecia na pessoa? Não permanecia. Ele tinha uma missão esporádica e saía. Específica, e saía. Pronto, isso está claro em todo o Velho Testamento. Mas na nova era, como é que vai o Espírito Santo ficar? Estará em vós. Ele vai estar em nós. Ele não vai acompanhar, ele vai estar, ele vai habitar. Então, o tempo hoje é melhor do que o velho ou não? É melhor. E por que eu quero voltar ao Monte Sinai? Por que os crentes querem voltar ao sistema velho? Então vamos aprender definitivamente. Pentecoste judaico, eu já expliquei o que é o Pentecoste judaico, não é isso? E Pentecoste cristão. Pentecoste judaico e Pentecoste cristão. A segunda coisa que nós podemos ver, quando se deu o nascimento, se deu, né? Se deu. Quando se deu o nascimento da igreja? Aqui é outra pergunta. Por quê? Na lição do pastor Zé Gonçalves, nós temos, a igreja nasceu no dia de Pentecoste. E um dia eu vi um teólogo dizendo que a igreja não nasceu no dia de Pentecoste. Dizem que quando furou do lado de Jesus, saiu sangue e água, e ele disse que ali nasceu a igreja. Mas veja bem, é só uma questão de análise textual. Primeiramente, nós temos o dia que a igreja nasceu ou quando ela foi inaugurada, em Atos 2? Creio na inauguração em Atos 2. Então vamos lá. Aí nós temos a ideia de que a igreja, ela nasce na cruz com Cristo. Quando ele diz, eu edificarei a minha igreja. Mas no resultado, ou no fritar, como é que eles dizem? No frigir dos ovos. No frigir dos ovos, dá tudo a mesma coisa. Porque preste bem atenção, quem é que edifica a igreja com o seu corpo? Quem é que manda o Espírito Santo? Pronto, então o que nós temos aqui? Nós temos a igreja nascendo em Cristo. Em Atos 2, nós temos os dois momentos ao mesmo tempo. Porque não é separado. A igreja, ela nasce como instituição visível. Em Cristo ela nasceu como instituição potencializada. Vamos dar um exemplo. Jesus nasceu em Belém, mas o fato dele nascer já inaugurou o ministério dele? Não. Quando é que inaugura o ministério dele? Depois do batismo. Então veja que nós estamos mostrando bem, eu estou até devagar. Não estou? Só para mostrar. Então aqui vocês estão vendo, para a gente pegar bem direitinho, para não ter mais dúvida. Pronto, para não ter mais dúvida. Em Atos 2, nós temos duas coisas. Nós temos o nascimento da igreja e a inauguração, é quando ela se torna, como ele falou aqui. Quando é que ela se torna pública? Quando a igreja se levanta e começa a pregar, e quase 3.000, ali já tem a inauguração da igreja. Mas o nascimento dela se deu na cruz, e a capacidade
e a inauguração e o surgimento vem com a morte de Cristo, mas ali em Atos 2 você tem revestimento e você tem a igreja visível agora atuando na terra. Ok? Pronto. O que é teofania? Não é isso? Essa daí... Ah, sim, deixa eu dizer uma coisa aí. No livro do pastor Zé Gonçalves, ele fala de 3 tipos... de 3 colocações da igreja em Atos. Ela é teológica, ela é geográfica e ela é histórica. Ela é, vamos lá, ela é o quê? Teológica, geográfica e histórica. Pronto. Quando se fala da igreja geográfica, é porque ela está onde? Em Jerusalém. Pronto, ela está em Jerusalém. Pronto. E quando se fala teológico, é porque a Bíblia dizia o Espírito Santo desceu sobre ela e todos foram cheios. E aí você pode observar que é teológico, porque como é que Deus vai fazer Israel nascer? Ezequiel 37. 2 tipos de restauração. A restauração política, que já aconteceu, e a restauração espiritual, que ainda vai acontecer. Por isso que teve um teólogo aí, eu não vou citar não, porque eu não sou de debate, que diz que o Israel de lá não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. Tem porque não pode haver rompimento com o processo histórico. Você entendeu? Nós vamos até ver que o Atos 2 não rompe com o Pentecoste do Velho Testamento. Rapaz, é cumprimento. Então, se é cumprimento, não é rompimento. Então, os judeus são o povo da promessa? Jesus disse em João 4, a salvação vem dos judeus? Então, quando Jesus vem, ele rompe com tudo, acaba com tudo? Não. Então, o judeu que está lá, ele tem ligação profética. A questão é, pode falar. Falei, tem que falar no microfone, senão o povo não escuta. Ele não é da ruptura, ele é do cumprimento. Do cumprimento. E isso por quê? Porque nós podemos analisar, nós podemos entender e analisar claramente que tudo que está na Bíblia é entrelaçado, é interligado. Então, o que está no velho é cumprimento no, não é rompimento. Então, vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Então, vamos lá. Nascimento teológico, não é isso? Pronto, né? Aí depois nós temos aí o nascimento o quê? Geográfico, já falamos, em Jerusalém. Teológico. Histórico. Histórico é porque ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Rapaz, está bem fácil. Todas. Então nós temos aí, em primeiro lugar, isso. E quando você olha para a história, está relacionada à festa judaica em Jerusalém. Pronto. O que é teofania? Está bem aqui. Puxa bem. Isso aqui é uma coisinha bem fácil. Cadê? Teo é o quê? Deus. Fania. Manifestação. Pronto, só isso. É a manifestação visível de Deus. Agora, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, ele se manifestou visível? Sim. Ouviram a voz dele? Viram os trovões? Viram os relâmpagos? E tudo eu falei, quinta-feira eu preguei aqui na igreja, relâmpagos, trovões, vozes, falam do quê? Força, glória e poder. Pronto. Então, quando ele se manifesta no Sinai, que ele treme tudo. Eu pergunto, lá no Sinai, teve alguém fazendo reteté? Epa, bota pra cá. Teve alguém fazendo reteté? Teve alguém rodopiando? Teve alguém caindo no chão? Moisés mandou, gente, a glória de Deus se manifestou aqui. A glória está grande. Carrega ele, caiu. Tem? Houve pavor. E eles disseram, Moisés, esse Deus. Pavor e temor. Eles viram a santidade de Deus, eles viram a grandeza de Deus, eles viram que Deus merece respeito, reverência e adoração sincera. Irmã, a pessoa é fácil na igreja, né? Ouvi uma música, 500 graus de poder, não é assim? Isso é fácil. Agora eu quero ver é tu saber que ele é tremendo. Fala de novo, ouvi. Bora. Até dava para passar, porque ele não tinha revelação completa, ele não tinha nem Bíblia ainda. A verdade, se acontecesse lá, deles pularem, rolarem, caírem, aí tudo bem, não era completa ainda, estava em processo. Não tinha nem Bíblia ainda. Não tinha. É. Aí Deus se manifestou no Sinai. No Sinai teve o quê? Vamos lá, fogo, glória, poder, autoridade, assombro, limite. Deus disse assim, bota o limite para que eles não ultrapassem para cá, senão morrem. Deus queria mostrar para cada israelita o quanto ele era poderoso, santo, digno de honra, de louvor. Eu vou dizer, tu tá filmando, Daniel? Bota pra cá. Se todo pentecostal soubesse quem é Deus e atentasse para a santidade, não ia brincar, não teria pastor sem vergonha, crentes em reis sem vergonha, fazendo rodopiar aí, pedindo pix por telefone e pedindo coisa para Deus usar. Toda essa palhaçada cairia por terra. É interessante observar que no monte havia limites, e todo aquele que ultrapassasse aquele limite deveria ser morto. Isso. Então a gente percebe justamente isso, que não pode ultrapassar os limites da glória, da presença, do mover de Deus. Mas por que o povo não aprende isso? Por que o povo não aprende isso? Aí acha ruim quando o pretinho aqui quer falar a Bíblia. E olha para cá, eu não vou deixar de pregar a Bíblia para agradar homem, para agradar sistema, para agradar grupo. Eu vou pregar a palavra de Deus. Nem que eu não seja convidado, nem que eu não seja... Porque para pregar eu prego em qualquer lugar, sim ou não? Agora para mim com essa, de maneira nenhuma. Queria falar? Bota lá. Em todos os momentos da Escritura, pastor Osiel, todas as maneiras, todos os momentos que Deus se manifesta com a sua presença, o primeiro senso que a presença gera nas pessoas é a reverência, o sentimento de constrangimento e a noção do arrependimento. Nunca foi manifestações histéricas. Mas foi levando pessoas ao chão, ao reconhecimento, ao quebrantamento. E veja bem. Vou pegar aqui o gancho dele. Alguém está proibindo o crente de glorificar? Não. Nós estamos proibindo o crente de adorar a Deus? Não. Nós estamos proibindo o crente de levantar a mão e dizer glória. E até ele pode pular. Pode ou não pode? Ele está errado? Não, nós estamos falando das palhaçadas.
Nós não estamos falando, nós estamos falando que um crente quer tomar. Quem é que não sabe, irmão, que um crente tomado pela alegria do Espírito Santo, ele pode bater uma palminha, pode ou não pode? Ele pode, eita Jesus, ô glória, pode ou não pode? Ele pode até saltar, sim ou não? Mas escândalo histérico, ele não faz. Não é assim? Nós não estamos aqui, pronto. E eu vou já falar quando nós chegar lá. Vamos lá. Qual é a outra coisa? Sim, aí eu falei teofania, não é isso? Teofania, tá aí, né? Teofania, vamos observar. Então nós já falamos. Quando você olha para Êxodo 3:2, o que foi que Moisés viu ali? Uma teofania, não é isso? Quando você, Êxodo 19, o que temos ali? Uma teofania. A manifestação do anjo do Senhor é uma teofania. Então pronto, era a manifestação visível. Pronto. Agora, nós vamos já chegar lá. Quando nós vamos para Atos 2, nós temos teofania? Sim, nós temos teofania. O que nós temos lá? Línguas repartidas como? Fogo, o que mais? Vento, o que mais? Som. Ali nós temos a manifestação do Espírito Santo de modo teofânico. Ok? Vamos lá. Isso, visível e audível. Depois? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito? Crentes pentecostais, me escutem, pelo amor de Deus. De Palma, José Gonçalves, Greg Kerner, Stanley Orton, Antônio Gilberto, quem mais? Me ajuda, Mike Perma, Donald Guin, aquele outro rapaz. Robert Menzies, tudo fala do batismo com o Espírito Santo. Mas eu não preciso só deles, eu preciso da Bíblia. A Bíblia fala? Então pronto. Não é assim? Acabou. Agora vamos lá. Mas pastor Ziel, o que é o batismo com o Espírito Santo, pastor Ziel? Esse aqui nós vamos ler rapidinho, rápido. Peguei, Mateus 3:11, vamos lá, corre. Mateus 3:11. Isso. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pronto, agora vamos lá. Nós temos 4 colocações, escutem pentecostais, que não é pentecostal, escuta. Nós temos 4 colocações sobre o batismo. Onde é que eu estou? Eu tenho 4 colocações sobre o batismo com ou no Espírito. Pronto. Primeira coisa que eu vou falar. 1 Coríntios 12:13. Leia aí, rapidinho. Os que são da outra linha, que não creem no batismo, dizem que na hora que a pessoa aceita Jesus, inicialmente ele já é batizado no Espírito. O Espírito está nele. Vamos lá. Coríntios 13. 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo. Isso. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então pronto, vamos lá. Quando o crente aceita Jesus, o Espírito Santo já está nele? Quem é que convence ele do pecado, da justiça e do juízo? Então nós podemos dizer que ele é batizado mesmo no Espírito. Batizado para a unidade do corpo. Quem é que faz a junção? Efésios 4. Então também não está errado. O pentecostal crê. Eu creio que nós somos envolvidos pelo Espírito nesse tipo de batismo, que é a formação do corpo, a unidade do corpo. Então nós também não descartamos. Então, primeiro batismo, nós acreditamos. Sim ou não? Pronto. Agora, segundo batismo que nós podemos ver aí. Vamos lá. Nós vamos ver aqui agora a palavra de Deus. Primeiro, nós já lemos 3:11. Esse é o batismo na imersão, quando... Não, o do corpo é 12:13. O de poder, o de promessa, é Mateus 3:11. Que é o batismo para... O Espírito Santo. Pronto, o Espírito Santo entrando para poder. Mas recebereis? Poder. Eu achei interessante, um debate, Saião mandou o link, eu vi, e ele disse, perguntava se ele cria no batismo do Espírito Santo ainda hoje. Ele disse assim, apesar de eu ser tradicional, ele dizendo, exegeticamente, hermeneuticamente, no texto grego, é impossível você rebater essa realidade. Não tem como. Então, em primeiro lugar, batismo no envolvimento do corpo. Primeiro, batismo como capacitação divina, mas recebereis poder. E aí você tem aqui o batismo, que também te dá os dons. Está aí. Quando você lê 12, vamos lá, 1 Coríntios 12. 12:4. Isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso. Aí você vai ler, aqui o Espírito Santo, ele te envolve, ele te capacita para os dons. Só que nós temos que analisar que são coisas distintas, todas vindo do mesmo Espírito. Quem é que capacita com os dons? O Espírito. Quem é que batiza para poder? E quem é que une o corpo? Mas está falando todo do mesmo batismo? Não. Aí a fonte é só uma, gente. Mas é diferente. Quando o Espírito Santo me toma para o dom de línguas, uma capacitação de um dom, ele está me usando para uma função, a edificação do corpo, não é assim? Quando ele me envolve no corpo, ele está fazendo com que eu faça parte do corpo de Cristo, a formação que Jesus deu à vida e formou a igreja lá no Calvário. Mas quando é para mim sair para o mundo pregando o evangelho, sem medo, expulsando o diabo, o cão, eu vou na unção de quê? Que é o batismo para evangelho. Pronto, aí você tem. Onde é que está? O que é o batismo com o Espírito Santo, não é isso? Então pronto. Aí tem a quarta coisa que eu falei. Aí o Espírito Santo, ele também te batiza para te levar à adoração em línguas estranhas. 4 propósitos que nós temos que entender. Aí, quando o Espírito Santo me leva à adoração em língua, vamos lá rapidinho, para tu ver. Isso. 14, né? 2. Porque o que fala língua estranha Oh, meu Deus. não fala aos homens, Sim. senão a Deus. Pronto. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Aqui, vamos fazer a distinção. Em Atos 2, eles falaram em línguas adorando, mas a evidência, quando eles falaram, é que eles foram batizados. Em Corinto, Paulo não está tratando da língua como batismo de sinal. Ele está tratando da língua como uma forma de adoração. Mas o apóstolo São Paulo, que é aqui que eles me batem, é aqui que os pentecostais me criticam, mas porque não conhecem a Bíblia mesmo de verdade.
Quando Paulo trata do Pentecoste, da língua estranha para adoração, aí ele diz assim: quem ora em língua fala em mistério com quem? Então, quando eu falo em língua, é em mistério para tu? Bora pra cá. Por que tu me critica? Dizendo que eu sou contra, que eu... Irmão, olha para cá. Quer dizer que eu tenho que andar todo tempo no meio da rua, né? Lalalaia, 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 lalalaia. Ou na hora que eu pegar o microfone, é assim que Paulo está ensinando? Paulo diz que nós oramos em... E eu oro em línguas. Olha para cá, se tu não sabia, eu vou fazer como um fariseu agora, porque às vezes você me força a ser fariseu. Paulo diz assim, fariseu que eu estou falando é a postura de querer dizer o que faz no oculto. Porque Jesus diz que o que tu faz em oculto, só teu pai sabe, ele é quem vai te recompensar. Pronto. Agora preste bem atenção. O apóstolo São Paulo, ele proíbe alguém falar língua estranha em público? Não. Ele proíbe? Não. Só que ele está dizendo o seguinte, que se alguém fala na congregação, tem que atentar para a decência e a ordem. Porque as línguas estranhas não são sinal de exibição de espiritualidade. Primeiro, a língua estranha, ela é a maior prova de espiritualidade? O que é a maior prova de espiritualidade? É o fruto ou o dom? Então, em primeiro lugar, o fruto. Agora, quando eu falo línguas estranhas na igreja, eu posso falar aqui, se eu estou com o microfone, se eu, no espírito, eu posso fazer isso, né? Pronto, eu posso disparar em línguas, em adoração naquele momento, de uma comunidade crente que está em adoração. Nós podemos explodir adorando em línguas? Sim, não tem pecado nenhum nisso. Agora, quando eu quero usar a língua como se fosse um sinal de espiritualidade e de poder só para impressionar os outros, para dizer que eu sou crente, tá certo? Aí Paulo diz, porque quem fala, só ele mesmo entende Deus. O irmão que está ali, está me entendendo? Não, pronto. Então ele diz, quando eu falo em línguas, quando eu oro em línguas, eu estou falando em mistério com... Mas ele diz outra coisa. Quem fala em língua, esse é o 5. Vamos lá, rapidinho. Corre aí. Como é que diz? O que fala língua estranha edifica a si mesmo. Então há 2 propósitos na língua estranha. Meus irmãos pentecostais, vamos lá. 2 propósitos na língua. Qual é o primeiro que tu já aprendeu hoje? Qual é o primeiro? Vamos lá. Qual é o primeiro que tu disse? Pronto, edificar a si mesmo. E o segundo? Intimidade com Deus. Eu sou fortalecido quando eu oro ainda que eu não entenda, mas eu estou sendo edificado. Esse é o propósito. E quando eu falo línguas, a Bíblia diz que os gentios e os outros lá que ouviram, como pode isso? Nós ouvimos falar as grandezas de... Então quando eu estou orando em línguas, ore em língua, meu irmão, fale em línguas, mas fale com sinceridade. Eu já falei de um pregador que ele pregava e chamou os crentes à frente para Jesus batizar com o Espírito Santo, e aí ele botava a mão, e aí os crentes não eram batizados, e ele começou, fala a língua caturiana. Aí os irmãos começaram, caturiana. Olha, caturiana. Aí era coisa indígena. O que é que eu quero com caturiana, irmãos? Caturiana. Eita Deus. Onde é que eu fiquei aí? 4? Não é 4 tipos, né? É 4 tipos? Isso, 4 evidências. Isso. Nós falamos batismo no corpo de Cristo. Falamos batismo de poder. Esse batismo de poder tem 2 objetivos. Quais são os 2 objetivos? Evangelizar. Capacitar, não é isso? E aí nós falamos aqui que esse batismo, ele me leva também a falar em línguas estranhas, que é uma adoração viva para com Deus, ok? E aí nós temos provas bíblicas. Os discípulos em Atos 2:4 falaram em línguas? Cornélio, o pessoal lá na casa lá, falaram em línguas? Os discípulos de Éfeso falaram em línguas? E a Bíblia diz que todos somos batizados no mesmo Espírito. Então quem é que faz o crente falar a língua? Quem é que faz o crente estar no corpo de Cristo? Quem é que faz o crente ter poder? Quem é que faz o crente adorar em línguas? Então pronto, rapaz. É ele que concede, te aquieta. Agora se tu não fala, deixa de besteira. Tem um bocado aí que é seco. É porque o Espírito Santo, tem irmã que diz, o irmão fulano de tal é doutor em pneumatologia. Olha, tu tá filmando? Tem ninguém doutor em pneumatologia. Pode acabar com isso. Nem Stanley Ortega, nem o Roger Stronda, nem o Greg Kenner. Ninguém é doutor no Espírito Santo. Ninguém. Olha aí, João 3, eu vou te mostrar na Bíblia. Porque tem crente hoje que quer, como falou aqui o pastor, ele quer catequizar o Espírito Santo, ele quer ensinar o Espírito Santo, ele quer até dizer quem é e como é que ele trabalha. Tu sabe de nada. Bora. João 3, 3:8. 3:8. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Explica quem é nascido do Espírito. Hein? Ele faz o que ele quer, ele age como quer. Eu entendo o Espírito. A lógica para o Espírito Santo. Então olha para cá, você que fica no texto grego, isso aqui, tu sabe de nada do Espírito Santo, rapaz. Filipe está no maior avivamento em Samaria, de repente o Espírito Santo diz, deixa tudo e vai para o lugar deserto. Explica isso. E hoje nós não entendemos isso. Não é isso? Para onde quer, faz o que ele quer. Não é isso? Pronto. O que mais agora? Onde foi que eu fiquei agora? O que é uma igreja como comunidade? Profética. Vocês se lembram? Lá em Números 11, não é isso? 11, 29, né? Vê aí. Vamos lá. 11:29. Isso. 11:29. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes de mim? Tu tem ciúme de mim? Vai. Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. Pronto. Então, Deus começou no Sinai, depois você lê Gênesis, Êxodo 19:6. Toda a comunidade de Israel, Deus chamou para ser, ou seja, para falar do nome de Deus, para falar o mundo da grandeza para espalhar toda a força e o ato salvador de Deus. Então, todos foram chamados para serem profetas. Só que o próprio povo, comunicadores, isso, comunicadores, não é profeta que eu estou, vê bem mesmo.
Assim diz o Senhor. Não, não é esse aí não. É por isso que ele fez me lembrar. Aonde ele chegasse, ele ia comunicar. A menina na casa de Naamã foi profeta? Oh, glória! Oh, glória! Se o meu Senhor estivesse lá em Samaria. Eita. Foi profeta ou não foi? A Noemi foi profeta com a vida? Ruth disse, não peça para eu ir embora, porque o teu povo é o meu e o teu Deus. Oh, rapaz. Era comunicadores da palavra. Aonde chegasse, eles iam falar de... Até o Jonas, desviado, foi profeta. Foi ou não foi? Quando os homens disseram, de onde é tu, rapaz? Quem é o teu Deus? Qual é o teu ofício? Ele disse, gente, eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo. Aonde um judeu chegaria, ele tinha que ser o quê? Profeta, que é o quê? Um comunicador das coisas de Deus. Isso, o Navi, do hebraico, ele está falando isso, né? De falar. Oh, rapaz, por que ele não aprende isso? Tem um bocado aí que dentro da igreja é tanta profetada, mas quando sai da igreja, ele não tem coragem de falar nem para o patrão dele que Jesus é Deus. Então vamos lá, aqui onde é que eu estou? Uma igreja como comunidade. Então Moisés queria que todos fossem, mas naquele tempo estava restrito. Só quem era profeta era quem poderia proclamar. Só quem era rei era quem poderia reinar. E só quem era, o que mais? Sacerdote era quem poderia oferecer sacrifício. No Novo Testamento, com a morte de Cristo, Jesus diz agora em 1 Pedro 2, vós sois nação santa, sacerdócio, nós somos a comunidade profética. Eita, rapaz. Aí quando você olha para Joel 2, 28, 29, o que ele diz? Vós profetiza. Eita, é por isso que hoje, irmãos, pentecostal. Aí tem irmão que fala, aqui só prega quem é catedrático. E aí, os pentecostais não, aqui prega quem está no espírito. Aqui prega, aqui não tem negócio. Outra coisa, pastor, eu fico pensando, eu não sou, eu sou pentecostal, mas para conhecer a teologia católica, eu comprei todos os livros da teologia católica e fui ler. E aí uma coisa, na teologia católica é o alto clero e o baixo clero. Só que eu estava lendo no original, o grego, na igreja não tem nem alto clero e nem baixo. O pastor que está no púlpito, quem é que dirige ele? E o crente que está na igreja, quem é que dirige ele? Então pronto, acabe com essa história, irmão. Eu quero dizer que os irmãos leigos, leigo de quê? Leigo de quê? Hein? Se todos beberam. Agora você é assim, não, o irmão aqui estudou na faculdade, ele tem a cultura dele, é outra coisa. Agora em salvação, não fale que o crente é leigo, não. Olha, na Assembleia de Deus não tem papa, na Assembleia de Deus não tem bispo, na Assembleia de Deus tem homens de Deus tirados do meio do povo, que também era do povo. Meu Deus do céu. Esse irmão ali tem uma potência de poder. Nada, nadinha. O mesmo Espírito que habita nele, habita. Agora o negócio é que tem gente que é mais ousado. É só isso. Tem mais coragem. É assim, ele bota para quebrar. É assim. Cada um, pronto, aí sim. Pode falar, aí sim. E algumas vezes, pastor, o maior perigo nisso tudo é que não é manifestação, é performance. Agora tu disse. Não é ousadia, é performático. É algo muito humano e nada espiritual. Porque, meu Deus do céu, esse irmão veio hoje só para... Mas é verdade, é verdade. Às vezes tem irmão que pensa que é aquele pregador que está aqui, né? Aí pensa que é Espírito Santo. Não, irmão. O crente pode estar muito bem cheio do Espírito Santo sem fazer careta. Pode ou não pode? O crente pode estar como é que eu digo? Ele pode estar no óleo e ser bem calmozinho. Sentadinho. Meu Deus do céu. Então pronto. Vossos filhos e vossas filhas... E lá em Atos 2,18, aí ele diz, derramarei do meu Espírito e vocês vão profetas. E veja o que o Espírito Santo faz quando entra. 1 Coríntios 14, 3. Vamos lá. Eita glória. Eita glória. 14, 3 de 1 Isso. Coríntios. Mas o Espírito que fala... 1 Coríntios 14, 3. Isso, é isso mesmo. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia de um homem de Deus é para edificar, é para consolar. E é o que mais? Exortar. Pronto, vamos ser crente, vamos ser santo, Deus está conosco. Ele pega a palavra e proclama ela como um comunicador de Deus na terra. Sim ou não? Agora, no momento de adoração, num culto, não é isso? Eu posso estar num culto e eu estou orando, eu estou numa luta. Aí Deus pode tomar o irmão com o dom da profecia. Não é isso? Ô pastor Zé, Deus me revela isso, isso e isso. Não é assim? Pronto. Olha, o Senhor me diz assim, assim, assim. Pronto. E eu que já estou orando, eu que já estou sabendo. Meu Deus, obrigado, Senhor. Não é assim? Ele não sabia nada. Pronto. Confirmou. Aquilo ali é para me edificar. Pronto. Agora, a mensagem que eu tenho que ser comunicador e profeta, que nós temos que atentar. Tem gente que pensa que a comunidade profética é um monte de crente pulando no arraial. Ei, tô cheio. Nada disso. Comunidade profética é quem proclama a palavra. Eita, meu Deus. Agora o outro. O que é ser um cristão carismático? O que é ser... parece que é John Wimber, Alice McGrath e outros falam que o problema... E aquele que escreveu, cuidado, os pentecostais vem aí. Esqueci agora o nome dele, rapaz. O que acontece? Carismático. Carismático vem da palavra grega, charisma, que quer dizer o quê? Dom. Né? É um dom. Então é aquela pessoa que tem um... Tá bem, é uma pessoa que tem um... Pronto. Só tem esse? Não estou prestando, não. Hein? Tu acha?
Então, veja bem, quando você atenta, né, aqui, ó, essa gutural grega, o pessoal fala muito dela daqui, né? Mas no início, ela é meio difícil. Uns leem carisma, né? Outros leem harisma, né? Mas é carisma, tá aí, né? Caso do acento. Ok? Mas também a colocação dele está correta. Aqui é tanto um dom, certo? Como graça. Ação graciosa. Pronto, tá aí. Ação graciosa. Aqui, pronto. Então, quando diz assim, o professor César, ele é muito carismático. Essa palavra no contexto odierno, secular, trivial, é o quê? Agradável. Cheio de graça. Agora, quando fala do pentecostal, tem 3 coisas aqui sobre ele. Quando diz os pentecostais carismático, não é isso? É aquele que vive no Espírito. O carismático é aquele que vive os dons espirituais. Ele crê na profecia, ele crê nos dons, ele é usado. Essa é uma pessoa como? Carismática. Evidente. Mas também é ter uma espiritualidade, viver-se. Ele vive na oração, que ele crê no poder, ele crê nos dons, ele crê na palavra revelada. Ele crê que Deus age, ele crê que Deus cura. Eu fico pensando como é. Tu está filmando, irmão? Eu fico pensando como é que um pastor não crê que Deus batiza, que Deus renova, que Deus liberta, que Deus cura, que Deus ressuscita. Ele pode não fazer comigo, mas eu creio que ele faz. Mas tem pastor frio. Tem pastor frio. Ele fica no culto. No culto é morto, porque ele também está morto. É verdade. Pronto, eu creio em língua, eu creio... Bota pra cá, Daniel, bota pra cá. Eu creio em língua, eu creio em dom, eu creio em profecia, eu creio em tudo, irmão. Pronto. E aí o que acontece? Um crente carismático, quando ele entra no culto, ele chega no culto, ele crê que aquele culto vai ter o que nele ali? Ele não é que ele vá para o culto para receber algo, ele já vem para o culto como? Pronto para fazer o quê? Pronto para adorar. Ele vem para o culto pronto para orar em línguas estranhas. Ele vem para o culto até pronto para profetizar também. Sim ou não? Fale. Pastor, mas uma das coisas que sempre mexe comigo em relação às evidências que caracterizam a fé pentecostal carismática, principalmente, Sim. é a autoridade da palavra acima de tudo. Isso. É a expressividade do culto, isso sempre é natural, mas não existe uma legitimidade da ação manifestacional do Espírito Santo sem a influência da missão. O grande problema é que muitos desses movimentos que se caracterizam como pentecostais, eles não dão essa ênfase à ação missional do cristão, comunicadora do cristão, na ação que caracteriza a sua maior evidência, que é a pregação, a autoridade da palavra, mas eles trocam isso por ações comportamentais. Os momentos, são as histerias, e a ação do Espírito Santo nunca foi essa. Foi levar a igreja à comunicação e à missão. Porque o que ele está falando? Ele está dizendo, aqui que nós estamos dizendo que a capacitação do Espírito, ela tem 2 viés. Me edifica a mim, mesmo quando eu falo em línguas, quando eu oro em línguas, não é isso? E me leva à adoração. Mas a maior prova de que eu vivo a dimensão do Espírito é quando eu estou pronto para proclamar. É quando o Espírito Santo me enche e aquilo que está em mim eu não quero só para mim. Eu tenho uma vocação que o propósito real do batismo com o Espírito Santo é me levar a testemunhar. Se não tiver essa concepção, perde toda a essência. Porque Atos 1:8, a igreja não vai receber poder para falar em línguas apenas. Isso. A igreja vai receber poder... Aí é só a ponta do iceberg. Exatamente. A igreja recebe poder para pregar. Para pregar. Para dar continuidade àquilo que Jesus já começou. É só que isso. trocaram, né? Trocaram. Uma inversão de valores. E aí você vê que lá em Atos está claro. Na hora, Atos 14 em diante, 2:14 em diante, na hora que Paulo começa a pregar, aliás, na hora que eles recebem, quem é o primeiro testemunho ao vivo? É Pedro. Em Atos 8:4, ele diz, e os crentes que iam sendo dispersos, pregavam por toda parte. Em Atos 8 você vê o Filipe. Em Atos 6 você tem os diáconos cheios do Espírito, e se levantam logo 2. Quem são os 2? Estevão e Filipe. Ou seja, a função primordial do Espírito Santo é nos capacitar para pregar o seu testemunho. Então só esse negócio de rodopiar, pular e gritar, vou fazer um grande evento para Deus mover. Ei! Tu tá filmando, Daniel? Verdade de Deus, chama para cá. Verdade de Deus para todo o Brasil. Hoje todos esses eventos que trazem grandes pregadores, grandes cantores, gastando milhões para dizer que é poder de Deus, não tem nada de Deus. O real propósito da unção, do Espírito e da capacitação é para ganhar almas. Não é para te levar à loucura, para tu pular até o dia amanhecer dizendo que é Deus. Porque quem ora em línguas já edifica a si mesmo. Fechamos aqui? Adoração em línguas. O irmão já disse que eu estou com 1 hora. E agora que eu comecei. Como é que vamos fazer? Não, vamos ver aqui. Vamos lá, orar em línguas, rapidinho, peguei. 14:15 de 1 Coríntios. Vamos ver o que é orar em línguas. 14:15 de 1 Coríntios. Que fareis, pois? Orareis com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Pronto. Temos 4 coisas sobre as línguas estranhas. A glossolalia, né? 4 coisas. Primeiro, orarei com o e cantarei. Pronto. Aqui é na dimensão espiritual. Pronto. Orar ou cantar em línguas, orar em línguas e cantar em línguas é algo promovido por quem?
pelo Espírito Santo. Segundo, é uma adoração em língua, que é algo pessoal e íntimo. Nós já citamos 14, verso 2. Agora Efésios 4, verso 18 e 19. Olha a adoração em línguas. Olha a adoração. Crente pentecostal, pega tudo isso hoje. Efésios 4, 19. 18 e 19. 18 e 19. Bora. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, os quais... Efésios? 5,18. Efésios. Deixa eu ver aqui. Não é 4. 5,18. 5,18. E não vos embriagueis com vinho, Isso. em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, Olha aí, cheio do Espírito Santo, olha o que o crente produz. falando entre vós, Entre com vós. salmos, Com salmos, hinos, hinos, cânticos espirituais, Cânticos espirituais. Ai. Isso é adoração em línguas. cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tá vendo? Sim. Fala aí, senão o povo não escuta. É interessante observar que, ainda cheio do Espírito Santo, tudo que ele vai fazer é com entendimento, o uso da razão. Ele não Não perdeu. mexe com isso, não mexe com isso, não. Porque senão eles vão se zangar comigo. Não tem loucura, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, até anotei bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó, para não dizer que eu não tinha anotado. Com entendimento. O crente que ora, ele ora com entendimento. Mesmo orando em espírito, Senhor Deus, abençoa a minha casa, abençoa o meu lar. Sim ou não? Ele está orando com entendimento. Quando ele ora em línguas, ele entende que ele não está sabendo o que é, mas ele sabe que está falando com quem? Mas não tem loucura nele, gente. Oh, meu Deus do céu. É sempre buscando a edificação pessoal. Aí me batem, aí querem dizer que... Ai, meu Deus do céu. Quer ver uma coisa que ele falou aí? Em quarto lugar da língua. Vocês querem ver uma coisa? Vamos ver. 14, lá do texto de Corinto. Vamos lá. 27, 28. Vamos lá. 14, 27 e 28. E se alguém falar língua estranha, faça-se tudo isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Aí, Mas, Para aí. Como é que diz? se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por cada vez, e que haja intérprete. Me provem vocês. Eu não estou pedindo para pedir versículo, porque isso não prova. Agora, quando você olha para esse texto, há alguma legalidade de Paulo para o crente correr, para o crente quebrar banco, para o crente ficar louco? Não tem. E aqui, nesse último ponto, ele está dizendo que o culto público tem que ter ordem. Irmãos, vamos fazer o seguinte. Cadê o 28? O 28 é mais, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Esteja calado Mas ele está proibindo falar em línguas? Ele diz, fale consigo, porque edifica a si. Meu Deus do céu. Estou com quantos minutos aí? 1 hora, não vai dar, porque se eu for aqui... Oh, rapaz, e como é que não vamos fazer? Vamos para o texto. Aí depois eu... Atos capítulo 2, versículo 1 a 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, no Ponto, na Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, eles estão cheios de mosto. Pronto, vamos fazer o seguinte, Daniel. Eu tenho aqui, nós vamos marcar, esta semana, se eu estiver livre, nós vamos marcar um momento para nós sentarmos num local, nós vamos discutir esses pontos. Olha o tanto aqui. Quantos tipos de línguas estranhas existem na Bíblia? Eu vou responder isso. Olha o tanto aqui ainda. Então não dá para mim, vai ficar muito grande hoje. Vamos só ao texto. Primeiro, observem que o pastor colocou aqui já. Primeiro, nós temos em Atos 1 um evento histórico e o que mais? Profético. É histórico porque está ligado com o quê? Já explicamos. Está ligado com o quê? Com o Pentecoste. E é profético porque está ligado com a profecia de onde? De Joel 2, 28, de Números 11, 29. Queria que todos fossem profetas. Então, o evento que está se desenrolando no capítulo 2 de Atos não é uma invenção, não é uma meninice, não é algo novo, não é uma experiência absurda, é um evento como? Histórico e profético. Já explicamos a natureza do Pentecoste. Qual era a natureza? A natureza do Pentecoste é que o Pentecoste falava de uma festa que recolocava Israel na memória da aliança. Mas também era gratidão pela grande colheita. Tudo vai trazer. Eles estão recordando o que Jesus ensinou. É assim? Eles vão ter a maior colheita de almas, quase 3.000 almas, e eles vão ter um novo momento profético, que a partir de agora o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Então veja aqui, nós temos um momento histórico, um momento profético e um momento que se cumpre. A segunda coisa aqui, olha,
Já explicamos aqui o que era o dia de Pentecoste. Aí nós temos a promessa cumprida. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. O que Jesus disse em Lucas 24, 49. Ficai na cidade de até que do alto sejais revestidos de poder. Aconteceu ou não aconteceu? A Bíblia diz em Atos 2, 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram em outras, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Quem era que concedia a língua? Então, tira logo da tua mente essa ideia que o pastor fulano de tal carrega batismo com o Espírito Santo. Pode tirar isso. Um dia eu disse ao meu irmão, rapaz, convida o pastor fulano. Ele tem um dom de batizar. Não existe isso. A Bíblia diz, se tu tá com fome, se tu bate, se tu pede, recebe. É assim ou não é? Irmão, eu fico pensando isso. Aí pronto. Aí o que acontece? A promessa foi eu coloquei aqui. A promessa foi cumprida. Observem bem. A promessa foi... Cadê? Muito bem. Aí, a primeira vez que a Bíblia fala da vinda do Espírito Santo, e a única vez com fenômenos sobrenaturais, com sinais sobrenaturais. Quais são os sinais sobrenaturais? Vento, fogo, não é isso? Vento e fogo. E aí nós temos línguas, né? Repartidas como de fogo, como está aí. Mas é a primeira vez, é a única vez que se fala do Espírito Santo desse jeito aí. A Bíblia fala dele como óleo, no ato simbólico, né? A Bíblia fala dele como a água. A Bíblia fala dele como o que mais? Como fogo, a Bíblia fala dele como vento, mas aqui ele está mostrando a teofania do Espírito Santo de uma maneira única e singular. E aí nós temos os sinais. E o que é que nós temos nesses sinais, pastor? Primeiramente, são os fenômenos da vinda do Espírito. Aí está dizendo, ele vem como fogo. Eita. Lá no hebraico, Gênesis 1, 2, quando você pega a expressão lá, a ideia é que o Espírito Santo é uma força, é uma energia criadora. Ele não é energia, mas lá é como um gerador de... E quando você lê a história humana, diz que o primeiro elemento que trouxe segurança para o homem, o que foi? Foi o fogo. O fogo trouxe segurança, o fogo tirava o frio, o fogo afugentava as feras. Está lembrado? Hein? Aí, o maior descobrimento, e hoje as igrejas estão perdendo o fogo. Aí as igrejas, em vez de buscar o quê? O fogo, teria que buscar o fogo, estão buscando outras coisas. Uma igreja aquecida pelo Espírito Santo, uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Ela é viva, ela não é shopping, ela não é instituição humana, ela não é sindicato, ela não é OAB, ela não é uma tradição humana. A igreja que tem o fogo, ela tem vida, porque o Espírito é gerador de quê? De vida. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós louvamos a Deus pela sua vida. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Desejamos a todos uma boa aula, que o Espírito Santo continue te enchendo, te iluminando, te guiando e te dando sabedoria e conhecimento pelo poder da sua palavra. Deus abençoe.